Tecnologia a serviço da ciência. Nos últimos anos, muitos professores de matemática, física, química, biologia e outras disciplinas aproveitaram a visibilidade do YouTube para ensinar de forma divertida e ganharam uma legião de fãs. O segredo de tanto sucesso? Aulas criativas e lúdicas. Escaloba! Olá, pessoas! Bem-vindos a mais um Astro Pocket. Hoje a gente vai ver como será o fim do universo e de algo mais. O que é matemática? Onde habita? O que come hoje, aqui, na Matemania? Eu vou fazer a seguinte experiência. Primeiro, eu vou considerar esse dispositivo que lança um pulso de laser. E eu vou contabilizar o tempo que esse pulso demora para chegar até o teto, ok? Nessa semana o Átila, lá do Nerdologia, mandou uma sugestão de pauta, que é um desafio que está acontecendo lá no Japão. Vocês imaginam que eu nem devo ter ficado tentado a fazer esse desafio, né? E agora vem a pergunta de $1 milhão que a gente vai tentar começar a responder nesse vídeo. E como é que isso é feito? Enfim, este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Hoje recebemos o biólogo Átila Yamarino, apresentador do canal Nerdologia do YouTube, a professora de matemática Júlia Jacou, criadora do canal A Matemaníaca. E, bom, antes de apresentar o terceiro convidado, veja só se você lembra dele. Lembrou? Essas imagens são do programa Professor, exibido aqui na TV Cultura nos anos 90. E aqui está ele, Sadal Mori, professor de matemática e física e youtuber do canal Sadal Mori. E você também pode participar dessa conversa com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter com a hashtag Panorama TV Cultura. Gostou, professor, de se ver aí? Nossa, fantástico. E é legal, aliás, gostaria de agradecer aqui o convite, né, por estar aqui. Estou muito feliz. Estou aqui fora um tempão já da casa. E retomei aqui para casa, então é algo muito legal para a gente, né? Trouxe a minha filha, minha esposa para conhecer, fizemos uma caravana Veio com a de Sorocaba. Caravana, muito bom. Porque eu passei momentos muito legais aqui e um trabalho fantástico da TV Cultura, né? Tá mais fácil falar de ciência hoje com essa tecnologia? Ah, sem dúvida, né? Não só o fato de você ter uma tecnologia fácil de trabalhar, a gente estava comentando em edição de vídeo, em gravação, mas a gente vê também um pessoal novo muito bacana fazendo trabalho, que é o caso, não é, do Átila, que é o caso da Ju, né, que está aqui comigo. Que já vem assim, já nasceram nessa Júlia, né? Nessa geração já, né, Júlia? Como é que foi? Por que falar de matemática no YouTube? Na verdade, eu fiz a graduação de matemática e quando eu estava assim, no meu segundo ano, começou as matérias de estágio. E aí comecei a entrar em sala de aula, conhecer os alunos, conhecer o professor e depois de 6 meses eu ia embora e eu deixava aquelas pessoas lá. Eu ficava, gente, eu criei laços, e agora? Como é que faz? Eu quero continuar o contato com elas. E é engraçado dizer que, eu acho que talvez aqui eu seja mais nova, mas eu não sabia o que era YouTube até aquele momento. Porque quando eu comecei a comentar com amigos que eu queria fazer alguma coisa para poder continuar esse contato, eles falaram, Júlia, mas você já fez um curso de teatro, você tem uma câmera, por que você não grava vídeos para o YouTube? Eu ficava, gente, mas tá, as pessoas postam lá, mas o que é ter uma comunidade, postar vídeos frequentemente? Eu não tinha essa ideia. E aí eu fui começando a me alimentar da plataforma para entender como ela funcionava e aí então eu comecei a gravar os vídeos. E é um retorno que surpreende, não é? Demais, demais, porque no início foi 1 ano para atingir 1.000 inscritos. Porque eram só meus alunos, eu não divulgava para muita gente. E aí depois, no segundo ano, eu já estava com quase 30.000 inscritos. Muito rápido. Foi muito rápido. Eu não esperava, não. E a Átila, com seu Nerdologia, que são aí mais de 2 milhões de... Por aí, é um pouco mais de 2 milhões. Pois é. Qual que é o principal desafio de aproximar a ciência dos jovens? Acho que na TV, no jornal, na revista, que são mídias mais tradicionais,
é um pouco involuntário que as pessoas acompanham, no sentido de que, pelo menos na TV tradicional, quando você põe no canal, se vem o programa O Professor, você vai assistir o programa O Professor naquela hora, né? Então, quem aprende a procurar aquilo volta para ver, mas é um pouco mais passivo a escolha das pessoas. Na internet, não. Na internet, principalmente no celular, está tudo a um dedo de distância, né? Então, minha concorrência é tudo que tem na internet. É gatinho fazendo malabarismo, é cerveja voando pela janela. É difícil de competir com isso, assim. Então, eu acho que o maior desafio é como transformar o que eu quero falar, que às vezes é uma coisa séria, importante, em algo palatável que as pessoas vão escolher ativamente procurar aquilo e clicar. Pois é, vocês estão comentando exatamente isso. A concorrência é gigantesca. Quem é que assiste ciência na internet? Vocês têm quem é esse público? Essa é uma pergunta muito curiosa, porque no início, como eu falei já para vocês, né, eu me inscrevi no YouTube, assim como no Facebook, eu não sabia o que era. Aí eu falei, vou me inscrever, tem um canal e tal, mas eu não tinha ideia da extensão disso tudo. Então, depois que eu fui entendendo um pouquinho mais a respeito de quem era o público... Como que você foi parar no YouTube, professor? Essa história é muito maluca, porque eu já tinha o canal, tanto é que o canal ficou com o meu nome, né, Sadal Mori, né, o canal. Aí aconteceu uma coisa inusitada, né? Queimou a resistência do chuveiro lá de casa. Aí eu olhei para aquilo, né? Eu falei assim, nossa, caramba, eu sei tudo de eletricidade, tensão, corrente, resistência, mas eu não sei direito como troca a resistência desse chuveiro. Você sabia consertar o chuveiro? Não, porque é um modelo XPTO, não tinha parafuso para você mexer, enfim. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, YouTube. Aí eu fui lá no YouTube, procurei, vi um rapaz explicando, um eletricista. Aí eu fui lá, troquei a resistência, resolvi o problema, mas a grande questão é assim, a lição que isso ficou. Porque eu sou do tempo, Andressa, desculpa ser até um pouco tradicionalista, né? Que as pessoas perguntavam, mas por que você vai gravar um vídeo para ensinar a trocar a resistência do chuveiro? É inconcebível, né? Alguém fazer alguma coisa assim antigamente. Por que você vai fazer? Você ganha o quê com isso? Aí eu falei assim, puxa vida, se esse rapaz eletricista fez isso para dividir com as pessoas um conhecimento, porque eu, que conheço física, não posso dividir também. Falei, bom, tenho uma experiência, uma janela boa já em termos de aula, né? Então vou fazer o seguinte, eu não vou conseguir fazer o trabalho que eles fazem, né? Que é muito legal, porque eles conseguem juntar muitos ingredientes diferentes, não é? Simpatia, são bonitos, inteligentes. É verdade, é muito bacana. Então eu falei assim, de certo modo a minha geração já passou, vou tentar traduzir daquele jeito que eu consigo explicar. Aquilo que a gente acabou de ver no vídeo foi um desafio que eu fiz para mim mesmo. Eu falei, vou tentar explicar a teoria da relatividade de Einstein, né, a restrita, em 6 minutos. E fiz em casa aquilo lá. Fiz até uma gozaçãozinha com uma nave, um desenho e tal. Mas assim, em 6 minutos em casa. Isso certamente ajuda muita gente. E essa história é muito boa de como foi parar no YouTube, né? Sim. E, Julia, ainda sobre essa questão do público, né? Matemática, porque matemática é uma coisa que, né, muitas vezes as pessoas... matemática, que horror. É mais trauma, né? Exatamente, né? Tem muita gente que tem trauma, né, com a matemática. E às vezes... quem busca, né, esse conteúdo seu é justamente essas pessoas que têm o trauma, que não gostam, é quem gosta, como que é? Então, voltando à história, que eu estava tentando me comunicar com os alunos que eu estava conhecendo lá, né, no ambiente da escola. Eu falava, vou criar um vídeo em que eu vou complementar o que o professor está falando. Então, se eu vou falar de Pitágoras, eu vou dar assim, uma motivação pela demonstração do teorema, eu vou ir por outros caminhos. Então, para o aluno que não entendeu, ele pode chegar lá e entender de uma forma diferente. Ou para o aluno que entendeu, ele vai chegar lá e vai ver uma outra abordagem sobre aquilo. E eu achava que eu ia atingir as pessoas que não gostam de matemática. Mas assim, depois foi um pensamento até... ingênuo da minha parte, porque quem é que escreve matemática em sã consciência no YouTube e não gosta de matemática? Tem 1 hora para relaxar aqui hoje, eu vou procurar matemática no YouTube, né? Ninguém faz isso, né? Então, as pessoas que estão lá comigo hoje, são pessoas que gostam de matemática. Tá. E até porque a pessoa que não gosta, quando ela pesquisa matemática no YouTube, ela quer o quê? Uma videoaula que vai salvar ela no vestibular, numa prova, num concurso. Tem uma finalidade, né? Tem uma finalidade, que não é o caso do meu canal, que lá é a matemática por ela mesma. Eu não quero que essa pessoa saia de lá aplicando aquele conhecimento em algum lugar. Eu quero que ela só seja questionadora, ou que ela tenha um novo conhecimento ali. Que ela adquira a paixão que você tem pela matemática. Exatamente. Aí que tá, mas eu fico pensando assim, que no caso da matemática, da própria química, física, ciência, biologia, mesmo que a pessoa não seja especialista,
estude essa determinada área, é importante que saiba algumas coisas para a vida, não é? Acho que às vezes até para não ser enganado, não, Átila? Tem, por pesquisa, entrevistando quem consome ciência na internet, a gente sabe que tem 3 grandes públicos, assim, que procuram isso ativamente. É o público que está estudando e precisa se preparar para uma prova, para alguma coisa. No Brasil, tem muito para o vestibular, para o Enem, e esse rito de passagem que a gente tem. Tem as pessoas que estão buscando uma informação de algo que está na mídia, que é justamente quem quer se educar para a vida. Assim. Então, a Angelina Jolie ficou em evidência porque ela estava com receio de ter um câncer de mama e operou e extraiu a mama por causa do câncer de mama. Foi um boom de pesquisa sobre câncer de mama na internet, de pessoas que queriam entender por que ela estava passando aquilo. E tem um grupo de pessoas que são as que já têm uma opinião sobre algo que é polêmico, que está em debate, e estão buscando reforçar essa opinião. Então, eu sou anti-vacina, ou eu acredito ou não acredito em crescimento global, e por aí vai, e quero procurar alguma coisa que me motiva a fazer isso. Uma parcela bem grande são essas pessoas que estão nessas 2 categorias se informando para a vida, assim. E no caso do Nerdologia, o desafio é tentar trazer um novo grupo para aquilo, que é o grupo que nem sabia que queria saber de ciência. Exatamente. E agora vai saber por outros temas que a ciência é interessante ali. Aproveitar então para ver um trechinho do Nerdologia, do Átila. Vamos ver. Esqueça o apocalipse, hoje a gente vai ver como o universo todo vai acabar. Você talvez já tenha ouvido falar que o universo está se expandindo e pode terminar contraindo novamente no Big Crunch. Ou ele pode terminar em explosões que você pode assistir do seu restaurante predileto sem precisar fazer reserva. Mas essas não são as alternativas mais prováveis. Para saber como o universo deve acabar, precisamos primeiro saber se ele é finito ou infinito. Tá, eu queria saber de vocês a escolha dos temas, porque tem de tudo, né? O Dal comentou aí, então, como é que consertar o chuveiro, passa por isso e passa... Como que se dá essa escolha? Bom, eu particularmente me referenciei com as avaliações de vestibular. Como a Ju estava falando, certamente um público que vai assistir o vídeo que eu faço é aquele que vai fazer uma prova, tem o vestibular pela frente. Aí eu notei que existe um campo bem maior aí que a gente pode desenvolver e trabalhar, que é em relação a essa leitura da ciência propriamente dita. Porque a gente está trazendo conteúdo, mas também a gente tem que, de certo modo, mostrar que existem possibilidades de enxergar, né, novas realidades de outra forma. Então, eu acho que é bem por aí, né? Júlia. Bom, na verdade, muito vem do que eu aprendi na faculdade, muito do que eu leio também, que me inspira e falo, nossa, isso daqui é muito legal, acho que as pessoas deviam saber como isso daqui me tocou, acho que vai tocar elas também. E também, por exemplo, eu tenho muita vontade, na verdade, eu já tenho uma série que fala sobre porque sim não é resposta, né? Então, por que você aceita essa fórmula? Por que você usa esse tipo de conhecimento? Mas de onde que ele veio? Quem provou isso? Quem demonstrou esse tipo de coisa? E aí eu falo, por que passa para lá com o sinal invertido numa equação? E por que elevado a zero dá... Todas essas questões... É muito interessante você dizer isso, Júlia, que eu acho que não sei se faz parte desse trauma da matemática, porque a gente muitas vezes aprende assim na sala de aula, é assim, mas por quê? Porque aí acabou, matemática é uma ciência exata e é assim, faz aí, segue a fórmula e pronto, né? Sim. Não é isso, então? Não é isso, não é isso. E aí eu tento trazer assim, eu acho que o maior problema, o maior desafio da divulgação é a linguagem. Então, tentar adequar numa linguagem mais fácil e acessível essas demonstrações, essas provas, esses conhecimentos que, na maioria das vezes, eu adquiri mesmo da graduação. É mostrar a matemática na natureza, né? Onde ela se comporta, o que ela faz. De uma forma mais aplicada. Então, Andresa, a grande questão é como se lida com tanto a matemática como as ciências e esse trauma cresce, né? A gente estava comentando que muita gente de humanas, por exemplo, não gosto de... Jornalistas. Eu não queria falar isso, Pode mas... falar. Então, eu não gosto, mas isso aí vem lá de trás, quando eles têm informação e entendem que a ciência, por exemplo, o estudo de ciências, é você decorar nomes. Tudo bem, você tem que ter uma base teórica que você tem que memorizar. Não é que não seja importante, mas mais importante que isso é você desenvolver uma autonomia intelectual. Isso não existe, quer dizer, o fato de você conseguir pensar por você mesmo, a gente percebe isso, né, no trabalho dos dois, eu acho fantástico isso, porque eles realmente incentivam isso. Então, não é só decorar formulinha, saber fazer lá a conta, que eu sou bom matemático, ou que eu sou matemático, ou que eu sou cientista, né?
mas é justamente a postura, a atitude que você toma diante de novos conhecimentos. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Vou chamar nossa enquete aqui de hoje. Você segue algum canal de ciência na internet, sim ou não? Vamos ver o que as pessoas dizem aí. Se sim, conte pra gente qual ou quais, não é? De preferência quais? De preferência quais. Vamos chamar um trechinho, então, do Matemaníaca? Juju sempre vem aqui e fala: matemática da escola não é matemática, o que a gente aprende na escola não é matemática. O que deve passar na cabeça de vocês é: que raios então é matemática, não é mesmo? O que é matemática? Onde habita? O que come hoje, aqui, na Matemaníaca? E a linguagem, Júlia? O que muda? Como que é essa linguagem? É diferente de falar na sala de aula, falar no canal? Hoje eu trabalho com crianças de 5 a 12 anos, dando aula de matemática. Então, eu acho que é bem diferente, porque no canal... Espero. No canal eu falo com pessoas... 70% são homens de 18 a 25 anos. Então, é bem diferente, é completamente diferente. Mas eu acho que o que as pessoas estão ali procurando é uma forma que elas não tenham que ficar voltando para poder absorver algum tipo de informação. Então, é muito importante, não que você faça um roteiro, exatamente as palavras que você vai falar, mas o pensar antes sobre o que você quer falar e como você vai falar isso, eu acho que é o essencial, porque aí depois, a parte de edição, para você divulgar esse vídeo, tudo fica muito mais tranquilo. A gente fica muito mimado com a sala de aula, né? O professor entra em sala, você tem 40 minutos, 1 hora de atenção dos alunos que não pode ser dividida. Eles têm que olhar para frente, né? Se estiver olhando para o celular ou para outra coisa, vai levar bronca, vai ser punido. Então, é uma atenção hiper privilegiada que a gente tem na sala de aula. E aí você se acostuma a preencher 40 minutos falando, quando não necessariamente precisava, inclusive, ocupar esse tempo todo. Na internet, a atenção das pessoas de um vídeo dura 5, 6, 7 minutos no máximo, às vezes. Tem vídeos mais longos, tem gente que assiste mais, mas né, a média de atenção não chega a 5 minutos direito. Então, se você não pensar e resumir muito para contar a informação naqueles 5 minutos, essa atenção vai embora. E ao contrário da sala de aula, as pessoas podem voltar para assistir de novo. Então, no Nerdologia mesmo, muitas vezes eu sacrifico uma explicação longa, ou mais exemplos, ou descrever bem a coisa, contando que se eu me esticar naquilo, a pessoa vai embora, e se ela não entender, ela pode voltar e ver o vídeo de novo. E mais curto funciona melhor. Funciona melhor. Tá tudo a um dedo de distância. Tem que ter um equilíbrio nisso, né? Porque se você não consegue fazer esse equilíbrio, porque a gente se empolga, né? Que nem eu falei pra você, a gente fala muito. Se deixar, a gente vai passar o dia inteiro. Vocês falaram já, inclusive, que não iam me deixar falar hoje aqui, 3 professores, então, como que vai fazer? Se bobear, a gente vai ficar falando o tempo inteiro. Então, o professor gosta de falar. Então, coloca uma câmera, microfone, aí você vai falar e vai falar. Então, se bobear, a primeira vez que eu tentei gravar uma aula, 50 minutos. Eu falei, gente, não vai rolar, né? E daí eu comecei a diminuir e tal, daí eu percebi que tem que ter um formato 3 minutos, 4, não pode ir muito longo, né? Tanto é que eu fiz aquela história que eu falei para você da relatividade em 6 minutos, eu falei, putz, ninguém vai assistir esse negócio, né? Mas pelo título, né, pela questão da relatividade, por ser algo que muita gente gosta, muita gente... e aí muita gente começa a assistir aquele título lá. Mas é aquilo que o Átila falou, você tem que conseguir um bom equilíbrio, né, em relação ao que você faz. Fazer uma pausinha aqui nessa conversa, a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre o sucesso dos canais de ciência na internet. Com a gente, Átila Yamarino, apresentador do canal Nerdologia. Júlia Jacou, criadora do canal A Matemaníaca. E Sadal Mori, criador do canal com o mesmo nome. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, Facebook e também Twitter. Vamos ver o que as pessoas estão dizendo aqui. O Tom Dutra pelo Twitter, curtindo muito o Panorama de hoje. E o vídeo no início, mostrando trechos de vídeos dos canais, ficou fenomenal. Olha só, me deu vontade de conhecer cada um dos youtubers. Belo trabalho. O Watson, sim, sigo vários. Ele cita aqui canal do Slow, Dispe Ciência, Ponto em Comum, Blablalogia. O Manuel Padilha, qual dica vocês dão para cientistas que querem começar a divulgar ciência? Não façam o que eu fiz. Falando no seguinte sentido, o Nerdologia ele é um canal que tem uma infraestrutura enorme, ele tem equipe editando, tem um estúdio, que é o Estúdio 42, que produz os vídeos, tem a equipe do Jovem Nerd, que é dona do canal e elabora.
quando me perguntam exemplos do canal, eu falo, não façam exatamente o que eu estou fazendo, porque é um compromisso enorme com um monte de coisa que pode estourar na mão das pessoas lá na frente. Para o cientista que quer fazer aquilo, simplifique. Tenta filmar com o celular, tenta filmar com o que você já tem em casa, com o que você já tem na cabeça, porque não precisa ser tão elaborado também. É que os exemplos que a gente tem demais a ver no YouTube são exemplos elaborados, mas nem tudo tem que ter esse tamanho. Eu acho que o Whindersson tá aí para demonstrar que não precisa ter uma superprodução para você fazer um vídeo e passar a sua mensagem. É verdade. Desculpa, o Whindersson Nunes, que tem um canal. O dele é de entretenimento. Entretenimento. Não, só para dizer quem é o... Obrigada. Sim. Mas eu acho que é isso, assim, às vezes a gente fica mistificando muito e fazendo vários planos e você vai ver, passou um ano, você já não fez, não colocou na ponta do lápis, não gravou o primeiro vídeo. E eu sei, é difícil, não é fácil você colocar uma câmera e falar na frente dela. Eu tenho vergonha dos meus primeiros vídeos. Você olha lá e fica, meu Deus, hoje você faz um com robô. quantas pessoas? Você faz... Eu faço sozinha. Tudo, desde sempre, na verdade. Tá. Hoje eu tenho um editor que está comigo há uns 2 meses, mas o canal tem 3 anos e desde então eu faço tudo sozinha. Desde ter ideia, roteirizar, captar, editar, tudo. E eu não sabia editar, eu não sabia captar. Eu tinha uma câmera, mas nunca tinha colocado ela para filmar. E, na verdade, é aquilo. Faz. E se ficar ruim, faz de novo, não tem problema. Espera feedback, você amadurece, conhece a plataforma. Se você tem uma mensagem, se você acha que você sabe, as outras pessoas deviam saber também, se joga, bebê. Só vai. Como mudou a tecnologia, né, Sadal? Antes de você contar pra gente essa mudança aí, vamos ver um trecho de O Professor, programa que o Sadal apresentava aqui na TV Cultura? Quando você toca as cordas do violão, toca aí. Isso. O que acontece com cada corda? Elas ficam se mexendo assim. Isso, elas ficam vibrando. Ao redor das cordas, o que a gente tem? Ar. Ar. E esse ar vai vibrando e atinge nossos ouvidos. Então, na realidade, quando você toca o violão, você está criando uma vibração ao redor dessa corda. Ou seja, você está criando um som que vai se propagar. Agora eu quero ver se você está sabendo mesmo, tá? Responde esse teste para mim. Muito bom, Muito né? legal. Nesse vídeo aí é a Cíntia Raquel, Cíntia né? Raquel, que é a Biba isso. do Castelo Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum. Foi na sequência que ela fez esse projeto. Aliás, eu queria até fazer uma observação aqui muito interessante, porque nessa época em que eu fiz esse programa, as pessoas hoje assistem, mas elas não se tocam, que na época não tinha vídeo no computador. Não existia. Ela não sabe disso, né? Não existia. Como assim, né, Júlio? Não, é louco, é porque no computador só tinha aquela telinha verde, que você escreve e tal, aparecem as letrinhas, e você tinha que saber programar. E eu estava fazendo um projeto na área educacional, onde o computador, ele acionava determinados aparelhos. E nesse caso ele acionava um videocassete que jogava a imagem para aquele monitor. Então, Era uma traquitana, uma engenhoca. É uma engenhoca que, na verdade, Andresa, se você parar para ver, é assim, ele é um precursor do YouTube. Porque os vídeos que eu mostrava eram vídeos de conteúdo. Eu falava assim, olha, estamos falando de som, aperta o Enter aí. Então, hoje, para as pessoas é muito comum, né? Mas naquela época, como que o cara coloca lá um vídeo, né? Então, isso daí foi muito bacana. E o programa lidou com isso. Para a gente confeccionar um programa, era uma equipe exatamente. Quantas pessoas envolvidas, muito não grande. é? Tem gente até que a gente estava conversando agora sobre encontrou algumas câmeras. pessoas. Não, é fantástico. Então, tinha as pessoas da câmera, os câmeras, tinha o pessoal da luz, tinha o pessoal do áudio, tinha a direção, tinha o pessoal da produção. Então, era uma quantidade imensa de pessoas. Pessoas, assim, a cultura sempre foi muito cuidadosa com o conteúdo. Estava contando para minha filha outro dia que, além disso, ainda ficavam professores verificando aquilo que a gente estava falando, se estava bem coerente, mas tinha também professores de português para evitar qualquer tipo de erro. Então, é fantástico isso. Os comentários já aconteciam em tempo real. O cuidado que a cultura sempre teve em relação ao desenvolvimento dos projetos, dos programas, né, da produção. Agora, como que se dá o retorno desse trabalho, hein, Átila? Putz, no meu caso foi um retorno tão grande que foi o que me tirou da carreira científica. Eu literalmente cheguei a um ponto que eu tinha que decidir se eu ia continuar. Hoje você vive, então, do canal de divulgação e comunicação de ciências, sim. Eu acho que tem um retorno pessoal muito bom, que é essa exposição, a chance de você poder falar de outras coisas, conhecer
as celebridades que você sempre curtiu e gostou, né? Tem esses exemplos legais que giram em torno disso. Tem um retorno financeiro do YouTube, de patrocinadores e por aí vai, que eu não recomendo que as pessoas contem com isso como motivador, porque não é assim que vai funcionar. Mas tem muito do impacto que dá para fazer no dia a dia das pessoas, né? No Nerdologia, por exemplo, a preocupação é sempre, tem algum tema, tem alguma coisa que está em discussão que eu consigo mostrar onde a ciência atua nisso. E ver que as pessoas estão sendo mexidas ou cativadas por aquilo é muito bom. Acho que o vídeo que eu mais me orgulho de ter feito é um vídeo sobre suicídio, em que a gente explica como que se comunica ou não o suicídio na imprensa, por que os jornalistas têm um código de ética em torno disso, que na internet nem sempre é respeitado. E foi um vídeo muito tocante de fazer, porque eu tenho experiência com isso, em colegas e amigos que passaram por esse problema, e eu queria justamente transmitir essa mensagem para as pessoas. E foi um vídeo difícil de construir, fazer, não deixar ele escrachado. Mas é preciso falar sobre o assunto. Mas é preciso falar sobre, e tocou quase 1 milhão de pessoas. Nós já estamos chegando ao final, chegou a hora de fazer aquele milagre do tempo. Eu vou contar com vocês, professores, matemática pura e simples. Temos 1 minuto, então são 20 segundos para cada um, certo? Vocês vão me ajudar nisso? Sim. Onde que vocês gostariam que a ciência na internet chegasse? Onde ela pode chegar? Bom, eu sou da educação, não propriamente da ciência. Eu uso a ciência para divulgar esse desenvolvimento que eu falei para vocês. Eu acho muito importante. Hoje a internet tem um excesso de conteúdo, quer dizer, já tem muito conteúdo, mas é importante que as pessoas tenham um olhar crítico para essas leituras. Isso que é muito importante. Então, eu gostaria de poder colaborar nesse sentido. Júlia? Eu acho que, na verdade, se essas pessoas começassem a pensar com um olhar mais crítico, se questionassem mais e vissem que todo conteúdo é para todo mundo. Você não precisa ser eu não sou alienígena, eu estudo matemática, sabe? Eu acho que é isso. Você não precisa ser um superdotado nem estar em outro planeta. O conhecimento é para todo mundo e ele está hoje democraticamente acessível para todos na internet. Então, se você tem uma curiosidade, se você tem algum questionamento, vai atrás dele. É para todo mundo. Átila. Eu queria muito ver mais pessoas dando bons exemplos. Eu acho que, apesar do a internet tem um acesso democrático pra caramba, mas carece muito de exemplos de mulheres, negros, de ter uma diversidade que são a maioria da população, pelo menos estão muito presentes no Brasil, mas são muito mais raras no YouTube, principalmente falando de conteúdo e de ciência. Sim. E não que tenha um problema de falar de futilidade, mas a gente carece desses exemplos de conteúdo. Muito bom, muito obrigada por esse papo hoje. Bom demais. Olha só o resultado da nossa enquete. Você segue algum canal de ciência na internet? 80% das pessoas que responderam disseram que sim, 20% que não. Aí tem ainda um público aí, esse 20% para conquistar. Vou deixar aqui, então, o nome dos canais, o canal Sadal Mori, o canal Nerdologia. Está aparecendo aí? Apareceu já? Aí o canal Nerdologia e o canal A Matemaníaca, para as pessoas conhecerem mais sobre o trabalho de vocês. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado. Até uma próxima e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.